Meus queridos irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Supremo Adorador Oficial. Como vocês estão vendo, no vídeo de hoje você vai estar acompanhando comigo novamente uma grande e forte revelação com o apóstolo Reginaldo Rolim. Isso mesmo, o Senhor está sempre dando visões e revelações para ele deixar nos alertando sobre coisas que vão acontecer no Brasil e no mundo. Então, se você é novo nesse canal e ainda não é inscrito, eu queria te convidar para que você se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Que o Senhor te abençoe grandemente e vamos para a grande e forte revelação. O que descia dos ares dos céus e ia sobre tudo que estava obscuro. Pega essa aí, 03. Pega essa aí. Um farol que vinha dos céus, que ia sobre a terra, sobre tudo que estava obscuro. Ficando assim impossível tentar esconder, por mais organizados que sejam, aquilo que estava obscuro. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Neste inteirinho eu vi novamente, não sou de falar disso, porque não assisto, não tenho interesse, eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. Eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. E Deus dizia, olha, para que ninguém diga que você só vê coisas ligadas ao Brasil. Estou mostrando os Estados Unidos. Eu estou vendo, e você está vendo, a família Marinho e a Rede Globo, lá dos Estados Unidos, não é aqui do Brasil. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas, que vai vir à tona e lançada no ventilador. E o anjo dizia, deixaremos isso para depois. E o outro dizia, daremos ao sistema Globo e à família Marinho a possibilidade de se reaver os seus conceitos e valores e decidir pelo certo, para que não possa sofrer danos terríveis. Danos terríveis dentro dos Estados Unidos, danos terríveis em outras nações. E eu via isso claramente porque será notório o que vai sair nas televisões ou no site, blogs, depois dessa live. 8/6/2025, a live começou a estar com 24 minutos, então são 16 horas. Então, são 16 horas agora. E a live começou a estar com 24 minutos. Então, são 16 horas do dia 8/6/2025. E alguém pode achar que nada tem a ver, tudo tem a ver. O foco da luz estava muito mais forte sobre o sistema Globo de televisão e seus meios jornalísticos. Muito forte. E este nome era mencionado na Casa Branca, era mencionado no Congresso americano e no Senado americano. Era mencionado. E o anjo que estava me mostrando aquele sonho disse, algo de muito forte, duro, vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. E esse foco mirava bem o Brasil, essas luzes vindas dos céus, mirava bem, mas muito bem o Brasil. Mas muito bem. E a voz que vinha dos céus, gritando, rasgando como trovão, dizia o seguinte, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E este farol, Reginaldo, iluminará toda a escuridão e trará as luz, fatos e acontecimentos já escondidos há muito tempo. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Anda circulando um vídeo que para muita gente parece inacreditável à primeira vista, bom, pelo menos aqueles que não acompanham a internet. Nesse vídeo é levantada a possibilidade da Globo, a maior emissora do Brasil, o maior grupo de comunicação do país, sofrer possíveis sanções dos Estados Unidos. Se o Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Ao contrário do que costuma acontecer, dessa vez o burburinho não partiu de publicações sensacionalistas ou teorias conspiratórias mirabolantes, né? Quem está no centro dessa denúncia é um cara chamado Mike Pence. Ele é ex-funcionário do Departamento de Estado do governo norte-americano e atuou como diretor da Foundation for Freedom Online, ou seja, a Fundação pela Liberdade de Expressão, pela Liberdade Online, uma coisa assim. Segundo ele, há documentos que indicam que a Globo teria recebido de forma indireta um suposto financiamento internacional para se alinhar a campanhas contra Jair Bolsonaro durante as últimas eleições presidenciais. Essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. As acusações são sérias e envolvem outros pontos gravíssimos, como o aumento proposital do pânico durante a pandemia, distorções narrativas e cooperação com estruturas estrangeiras interessadas em supostamente manipular o ambiente político do Brasil. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. Recordar é viver. Para de ler comentário um pouquinho aqui e olha pra tela. Relembre essa cena aqui, ó. Pronto, agora você pode voltar aí a ler os comentários e ouvir o vídeo. Não poderá ter comerciais de empresas privadas porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada. Entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aumentaram o envio de recursos ao Brasil por meio da agência americana, que financia ações políticas e econômicas em outros países. O ex-funcionário disse que o governo do ex-presidente Joe Biden teria usado esses recursos para controlar as fontes de informação, privilegiando a esquerda e aliados de Lula. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que não tivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de condenação global, em todo o planeta. Porque tem uma jornalista alemã e americana, ela mora tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que acabou de publicar recentemente um texto que eu achei tanto quanto curioso. Essa aqui é a Vicky Richter. Ela é uma jornalista defensora da liberdade de expressão, já fez longas, extensivas matérias sobre Alexandre de Moraes. Todas as vezes que brasileiros iam até os Estados Unidos para fazer denúncias dos crimes do Alexandre de Moraes, ela acompanhava, ela veio ao Brasil para fazer a cobertura de algumas manifestações. Essa aqui é a Vicky Richter, né, alemã. E ela publicou isso aqui, eu vou mostrar para vocês a tradução, aí vocês me falam se faz sentido ou não. Luzes, câmera, censura. Rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca, e não por dar notícias de última hora, mas por quebrar a confiança. De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil, que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e salientar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo.
Agora as consequências estão chegando. As autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. A mensagem é clara: apoie a censura política e não se surpreenda quando os holofotes se voltarem contra você. Nós sabemos, embora ela não queira ter dito, nós sabemos que ela está falando da Rede Globo. Então para e pensa um pouquinho. Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções magníficas contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos, dessa supremocracia que nós estamos vivendo. Acionistas da Globo, se vocês têm alguma interferência nessa emissora e querem manter as suas ações em alta, porque imagine se a Globo sofre ação Magnitsky. As ações dessas pessoas passaram a valer nada. Olha que loucura. Não terá mais investimento internacional. Aí a Globo vai ficar sendo uma emissora de TV reconhecida no mundo inteiro como uma emissora, um jornalismo que apoia a ditadura. Vai valer o mesmo tanto que as emissoras de TV da Venezuela e de Cuba. Eu nem sei se tem em Cuba, né? Mas deve ter algum sistema de doutrinação lá. Então esse é um recado para os acionistas da Rede Globo. A Globo agora também está sob escrutínio dos olhares daqueles que querem devolver a liberdade de expressão ao mundo. Grande dia, pessoal. Se eu te perguntasse qual é a principal arma, o principal trunfo que eles usam para controlar a opinião pública, para empurrar cada vez mais a sua ideologia, você acreditaria que seriam os políticos, talvez, a doutrinação na sala de aula? Minha opinião é a seguinte: o principal trunfo da esquerda, o que mais ajuda eles a avançar a sua ideologia e censurar a população, é a Rede Globo. A Rede Globo, ou o Grupo Globo, e ali você tem Estadão, Folha de São Paulo, Globo News, as novelas, é a coisa mais asquerosa já criada pelo Brasil. E eu não estou dizendo aqui que eu quero fechar a Rede Globo. Meu sonho é que a Rede Globo falisse por falta de audiência, porque as pessoas deixariam de prestar atenção. Essa semana o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado nos Estados Unidos, mostrou uma série de documentos de como que foi feita a interferência nas nossas eleições. Mas teve um ponto que chamou bastante atenção. Foi como que a Rede Globo participou ativamente disso. Antes de te mostrar esse detalhe, lembre-se, a Rede Globo agora está morrendo de medo de ser sancionada pela Lei Magnitsky. Os acionistas da Rede Globo estão com medo de serem sancionados, porque tem provas agora de que eles participaram ativamente para ajudar Alexandre de Moraes, tá? E de repente eles deram uma guinada direita, demitiram Daniela Lima, Cantanhede, outro cara lá que eu esqueci o nome, Paulo Marino, eu acho, e dizem que agora vão dar uma guinada direita. Peraí, depois de 40 anos, de repente a Globo decide dar uma guinada direita, coincidentemente, quando Alexandre de Moraes sofre Magnitsky? Bom, de qualquer forma, eu quero que vocês assistam isso aqui, entendam a gravidade. Não é uma coisa simples que a Globo faz, não é apenas algumas falas absurdas, soltas durante sua programação. É muito mais perverso que isso. Também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Então, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Então, essa rede de censura gosta muito da Globo. A rede de censura internacional usou a Globo para enfiar os seus tentáculos aqui no Brasil. They're listed. Das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar.